tem promessas pra executar na vida da gente. Vai além do natural, é algo fenomenal, é inédito, surpreendente. Meu Deus vai cumprir. Vão jogar pesado, vão forjar boatos, vão tentar fazer verdade virar ficção, pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão. Mas Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, está falado e pronto. Nenhum inferno inteiro invalidará. Não há sepultamento pras promessas dele. Que passe céus e terra ele cumprirá. Quem disse que era sonho e não realidade, de fato nunca soube o que aconteceu. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Glória a Jesus, a paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Você está no melhor lugar para se estar, que é na casa do Pai, né? Na casa do Pai nós temos liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Abre comigo a palavra do Senhor, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão um militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já foi orado por esta palavra. Agradecendo aí o pastor por mais uma oportunidade, né? Mais uma responsabilidade, né? E o Senhor nos fala aqui nesta carta, né? A segunda epístola de Timóteo. E quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo. Os irmãos já ouviram falar aqui sobre Paulo, né? Que antes era Saulo, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, aonde ele via um povo congregado ali falando de Jesus, ele mandava açoitar, ele mandava prender, ele buscava, batia, fazia, acontecia, porque ele não aceitava o Cristo. Ele não aceitava, ele era coliado com os principais da sinagoga, com Caifás, que era o sumo sacerdote, né? E ali ele estava aprendendo do modo errado. Ele não estava aprendendo com os discípulos, com Jesus, não. Ele estava aprendendo na escola dos farsantes, que eram líderes da sinagoga na época. Pessoas que não aceitavam o governo de Cristo, pessoas que queriam a todo custo acabar com o evangelho, porque achavam que Jesus ia reinar aqui na terra, criar um trono para ele, igual como se fosse um rei, ia criar aquele trono, ia ficar governando, ia alcançar todo o poder e glória para ele aqui na terra somente. Eles não entendiam o verdadeiro propósito do evangelho, que é a salvação de alma. Eles queriam a todo custo derrubar o evangelho, derrubar Cristo. E Paulo, ele participou, né, dessas prisões. Ele participou quando era Saulo, antes de se converter. Ele participou da perseguição à igreja, da perseguição a Jesus. Mas, uma certa vez, vou resumir para os irmãos lembrar, Saulo, né,
né? Saulo de Tarso estava indo perseguir os cristãos lá em Damasco. Pegou ali seus cavalos, pegou seus homens, seu exército e foi atrás do povo para derrubar mais uma igreja, para derrubar mais um povo que cria no Senhor. E ali no meio do caminho, o próprio Deus parou ele. Nós vemos que o homem, ele pode tentar, pode fazer acontecer até um certo ponto. Deus, ele vai dando corda, vai deixando o ser humano chegar até um certo ponto para ver até onde o ser humano é capaz de chegar. E Saulo, ele foi ali naquela arrogância, naquela coisa de que ele ia, fazia, acontecia, e que ele podia e fazia o que bem quisesse, porque ele tinha a proteção romana e também ele tinha a proteção do sumo sacerdote, que era um homem corrompido. E aí no meio do caminho, o próprio Deus O próprio Deus parou sobre ele e ele viu aquele clarão e ficou cego por 3 dias. O homem que era perseguidor, o homem que não queria nada com Deus, ficou cego durante 3 dias. E nesses 3 dias a Bíblia fala que Saulo, ele não comeu, não bebeu, ele jejuou, aleluia. Ele começou a reconhecer porque ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Porque quando persegue eu e persegue você, não está perseguindo a gente, não. Está perseguindo o próprio Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Quando ataca a mim, ataca você. Quando fala mal de mim, fala mal de você. Fala mal da igreja, fala mal de Cristo. E aí o Senhor não aceita. E aí o Senhor toma nossas guerras. O Senhor vem, aleluia, de encontro a essas pessoas e fala: aqui não, chega. O Senhor, ele veio para dar um basta nisso. As línguas profanas. As pessoas que querem a todo custo nos ver para baixo, nos ver derrotados. E aí, o próprio Deus, ele estava ali trabalhando na vida de Saulo, estava ali convertendo ele naqueles 3 dias, o Senhor falando com ele. E aí, Saulo, ele se converteu. E aí, o Senhor usou o profeta Ananias, falou: Ananias, vai lá e chega até Saulo, impõe as mãos sobre ele vai ser curado daquela cegueira e profetiza sobre ele o Espírito Santo. Aleluia! E o profeta Ananias foi. Demorou um pouquinho para ele assimilar aquela notícia, porque ele falou: poxa, Senhor, mas aquele homem é matador, aquele homem, ele está perseguindo a igreja, aquele homem não quer nada com o Senhor. Se eu for lá, ele vai mandar me prender, vai me matar também. Mas o Senhor falou para ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Saulo podia ser perseguidor, mas Saulo, ele era um homem corajoso. Ele não temia nada, ele ia, fazia, acontecia. E o Senhor, ele precisa de pessoas valentes na hora. Glória. O Senhor precisa de pessoas com coragem de enfrentar o mal, de enfrentar os demônios, entidades malignas, de expulsar e repreender. Porque o demônio, ele é territorialista. Ele atua na região e ele vai ali igual um cachorro. Vamos falar aqui de um animal, vamos falar do escatológico que o pastor fala. O animal, ele vai ali fazer até um xixi no lugar, vai marcar território. Se chegar o outro ali, né, ele vai rosnar, vai latir, vai falar: aqui não, né, do jeitinho dele, aqui não, aqui já tem dono, aqui já é o meu lugar. Então vai ter aquela briga, disputa de território. E assim também é o diabo. Assim é o inimigo. Ele é territorialista. Enquanto a palavra de Deus não chega no lugar, enquanto você não aprende a se firmar no Evangelho, enquanto você não aprende a servir a Deus, está ali aquela brecha, aquele espaço, aquele lugar, está sendo um território do inimigo. É onde o inimigo semeia contenda, ele semeia briga, ele semeia tantas coisas erradas, e você acha: ah, não, é assim mesmo, porque o meu parente é assim, é estourado, é assim. Não, é terreno que está sendo ali manipulado pelo diabo. Está sendo ali, né, um território do inimigo, que ele está massacrando pessoas, está causando contendas, brigas, disse-me-diz, e você acha que é normal. Aí é normal, não é normal, irmão. Não se conforma com as coisas desse mundo. Não se conforma porque está assim. Ah, porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, não. O mal, ele tem que sair da nossa vida. O mal, ele tem que sair. A Bíblia diz que por um caminho ele entra, porque ele achou uma brecha. Ele não precisa de garagem, ele precisa de uma brecha. Com a brechinha que ele achar ali, ele vai a rumo. Então, quando o mal, ele acha essa brecha, ele causa essa arruaça na vida da pessoa. E aí você fica pensando: poxa, e agora? O que eu vou fazer? O que a gente tem que fazer na hora dessa? Ele está numa posição de homem de Deus e mulher de Deus. E aí expulsar esse mal e falar: aqui não, Satanás. Na minha vida não. Na minha família não. Na minha casa não. Porque se você
aceitar, irmão, aí você vai ficar fracassado toda a vida. Vai vir problema, vai vir, né, tantas coisas erradas, vai vir o inimigo te atacando, usando pessoas da sua família para te afligir, para te atacar, e você vai ficar derrotado sempre. Não vai tomar posse da vitória. Vai ouvir aquelas fábulas malignas, vai dar ouvido, vai prestar o seu ouvido àquele ali e vai de mal a pior. Porque deu confiança para quem não devia. Emprestou ouvido para Satanás, infelizmente. Louvado seja Deus. E aí voltando, né? Ananias, profeta, ele, na mesma hora, ele relutou com o Senhor: Senhor, esse homem, Saulo, Senhor, eu vou lá, eu tenho que profetizar sobre esse homem. Ele temeu num instante, sim. Quem não temeria? Até, né, o profeta Elias temeu diante da Jezabel, aquela mulher endemoniada, casou com o rei Acabe para destruir, né, trazer idolatria para o povo, para acabar com o povo, né, de Samaria. Mas, aleluia, o Senhor ele fortificou. E aqui, né, o profeta Ananias relutou por um momento, mas quando o Senhor falou para ele: vai, que ele é para mim um vaso escolhido. Ananias foi na mesma hora, o Senhor falou para ele endereço certinho: vai para uma rua chamada direita e procura por aquela casa, que você vai achar ele lá. E achou certinho. Chegou lá, o que Saulo estava fazendo? Orando. Aleluia. O homem já estava convertido. O Senhor trabalhou na vida daquele homem, já converteu ele para fazer a pregação do Evangelho. E aí, quando Ananias orou, falou com ele, profetizou sobre ele, ele recebeu o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Para nós fazer a obra do Senhor e se encorajar, é preciso receber o Espírito Santo do Senhor. Ainda que você não tenha ainda dom de línguas, de profetizar, mas você precisa receber o Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo ele foi deixado na terra para nos encorajar, para nos auxiliar. Quando Jesus ele veio ao mundo, os irmãos sabem que Jesus veio no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, ele veio em carne. E aí quando chegou a vez de ele partir e voltar para o céu de novo, ele falou para os discípulos: olha, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador. Né? E quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. Aleluia. Porque nós sabemos que há o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele faz parte, é a mesma essência, é o mesmo Deus, é a mesma essência. E aí, quando Jesus foi para o céu, ele deixou o Espírito Santo. Então, é necessário eu e você receber o Espírito Santo. Se você não recebeu ainda, peça ao Senhor. E aí, voltando para a palavra, Saulo se converteu. Louvado seja Deus, que Saulo ele tinha esses dois nomes, Saulo, e tinha o nome de Paulo. Paulo porque ele era cidadão romano. Os pais dele, um era romano, o outro era judeu. Então ele tinha o nome de Saulo pelo nome da linhagem judeu, e ele tinha o nome de Paulo pela linhagem romana. E quando ele começou a sair a pregar o Evangelho, ele foi muito criticado por causa do passado dele. Porque as pessoas, irmão, não é como Deus, não. Deus, você vem para Jesus, o Senhor apaga ali o seu passado, Ele te perdoa, te dá uma nova chance, oportunidade, mas o ser humano não. O ser humano está acusando. Ah não, você no passado você fez isso, você era aquilo, você bebeu, você fumou, você usou, não sei o quê. Então o ser humano é assim. Ele quer usar para te acusar lá no seu passado. Ele não quer ver você agora para frente. E aí começaram a criticar ele. Ah, você não era perseguidor, você não batia, não prendia. Agora você quer falar de Deus para mim? E não é assim que acontece hoje em dia? Né? E aí, o que ele fez? Não vou apresentar como Saulo, mas aleluia! Eu vou chegar, vou fazer as viagens missionárias, vamos apresentar agora como Paulo, convertido, um novo nome, aleluia! Louvado seja Deus! E aí ele passou a pregoar a palavra para todos os povos. E aí ele fez a viagem missionária, a primeira viagem, né? E depois pela Ásia, e depois ele foi fazer a segunda viagem missionária, aonde alcançou esse jovem Timóteo, quando nós lemos aqui. Então, nessa segunda viagem, ele alcançou o jovem chamado Timóteo e viu que Timóteo, ele era um jovem temente ao Senhor. Ele era um jovem que tinha o desejo de pregar a palavra, de fazer a obra. Aleluia! E aí, o que ele fez? Eu vou evangelizar, né? Louvado seja Deus, para ele acompanhar e fazer também as viagens. E ali, Timóteo, ele era jovenzinho. A mãe de Timóteo era uma mulher fervorosa na oração, uma mulher judia, da linhagem dos judeus, uma mulher firme na palavra do
do Senhor, e aí criou ele o ensinamento da palavra. Só que o pai de Timóteo, ele não era evangélico, ele não era seguidor de Jesus. O pai de Timóteo, ele era um homem grego, era um homem que tinha as culturas pagãs, não servia a Deus, né? Mas Timóteo, ele preferiu ficar com a melhor parte, que era receber o ensino do evangelho. E aí, quando ele foi ensinado, discipulado pelo apóstolo Paulo, né, ele recebeu essas cartas. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo um filho na fé. Louvado seja Deus. E Timóteo, quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, ele recebeu a unção de pastor, evangelista. Timóteo, ele era jovenzinho, mas ele já tinha a responsabilidade de levar a palavra para as pessoas. E aqui na palavra ele diz aqui um conselho, né? O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas, né, endereçadas a Timóteo, que é 1 Timóteo e 2 Timóteo. São cartas de Paulo. E ele começa dizendo aqui: tu, pois, meu filho, olha que carinho, né? Meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele falou: meu filho, fortifica-te na palavra, no que você recebeu do Senhor. Aleluia! Não dê ouvido para o que o povo está falando. Não dê ouvido para o que vão falar. Que você é muito jovem, que você não tem experiência com Deus, que você ainda não pode ser pastor pela sua idade. Não! Ele não deu ouvido a isso. Ele ouviu o mestre. Ele ouviu quem estava ensinando. Ele ouviu a liderança dele. Ele não ouviu qualquer um na rua, não. Ele ouviu o seu pastor. Porque o apóstolo Paulo foi um pastor para Timóteo. Ele foi um líder para Timóteo. E ele ensinou: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica na palavra que o Senhor tem falado com você. O que o Senhor tem te ensinado, se apega a isso. Se atenha a Ele. Não se atenha a outras coisas. Não empreste teu ouvido ao inimigo. Aleluia. E aqui diz, aleluia: e o que de mim, dentre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis. Timóteo, ele mesmo jovem, ele foi pastor de igreja. Timóteo, ele estava ali liderando homens e mulheres na casa do Senhor. Timóteo não tinha medo de pregar, não tinha medo de falar, ele falava mesmo. Ele falava a verdade. Aleluia, louvado seja Deus. E ele ia para vários lugares, ele viajava com Paulo, ele pregava, ajudava a abrir igreja, ele ajudava a formar líderes na igreja. Ele ia para Éfeso, ia para a igreja de Filipe, ia para a igreja de Gálatas, ia para Tessalônica, fazia várias viagens. Ali ele estava pregando a palavra do Senhor, ajudando a levantar a igreja, ajudando a exortar o povo, mesmo jovem. Aleluia. E tem pessoas que não dão crédito, né? Ah, é jovem, será que sabe mesmo alguma coisa? Será que tem alguma coisa de Deus para me passar? Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Mas Timóteo, ele não deu ouvido, né? Ele continuou firme na graça, aleluia! E diz aqui o apóstolo Paulo falando ainda, dando conselho para ele. No versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia! A nossa igreja é a igreja evangélica Soldados de Cristo em Marcha. Aleluia! Soldado não para de marchar. Soldado, ele vai marchando. Quando tem uma guerra, ele vai sem medo. Ele enfrenta a batalha de frente, de peito aberto. Ele não teme, porque ele vai bem armado. E ele vai na certeza. O Senhor nos deu a arma para nós combater o mal. E qual a arma que é essa? Não é uma 38, não é uma fuzil, nada disso não. A nossa arma é a palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Através da palavra você vai vencer o teu inimigo. Você vai vencer aquele que te ataca, aquele que te fere. Você vai vencer as suas lutas. Louvado seja Deus. Você não lembra aqui da passagem de Lucas 4? Mateus 4 também fala sobre a mesma passagem de Jesus, quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ali 40 dias jejuando. Imagina, um dia inteiro sem comer. Já pensou? Você vai para a roça, vai tirar seu leite, vai fazer alguma coisa. Acontece alguma coisa que você não pode vir embora, tem que ficar lá, tem que pousar a noite lá. Passa aquele frio, aquela coisa, aquela fome, não tem o que comer. Um dia. Imagina Cristo 40 dias sem comer. No deserto. No deserto, de dia aquele sol escaldante, você vai derreter, que não aguenta mais.
E chega à noite, aquele frio, aquele ar-condicionado, naquele ali gelando, congelando. Imagina o que Cristo passou por mim e por você. E aí, para completar a história, para piorar mais ainda, chega o demônio para tentar Jesus. E aí chega lá para ele, você está com fome, né, Jesus? Ó, tô vendo aí, você está 40 dias sem comer. Olha, mas se você é filho de Deus mesmo, pega essa pedra aí. Vou dar um exemplo aqui. Pega essa pedra aí. Você não é filho de Deus? Transforma em pão. Fala para ela, olha, pedra, eu quero que você a partir de agora vira pão. E ela vai virar. O que o Senhor falou para ele? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então é pela palavra que Jesus venceu o diabo no deserto. E aí, se você não usar a palavra, vai usar o braço. Vai usar a língua. Porque a língua ela mata também. A língua ela fere. Às vezes você não dá uma coça na pessoa, mas você fala uma palavra que, desmoronou a pessoa. Matou a pessoa espiritualmente, acabou, e aí é perigoso. Por quê? Não vigiou, né? E aí, se você usar a palavra pode, às vezes, no primeiro momento, a palavra pode até fazer um vergão. Senhor, essa doeu. Senhor, essa palavra aqui, Pai, nossa, doeu, Senhor, está doendo até agora, mas é para a tua cura, é para forjar o teu caráter, é para forjar você como cristão, aleluia, é para o Senhor te fortalecer, para você, aleluia, ficar com um lombo forjado, e quando passar por uma luta, você fala, olha, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia, porque você vai saber que você não vai passar na luta sozinho, você não vai passar pela perseguição sozinho, o problema sozinho não, o próprio Deus vai passar com você, Ele vai amenizar, aleluia, aquele problema, Ele vai entrar na tua causa, Ele vai, aleluia, guerrear com você naquela guerra. Aleluia. E aqui, Timóteo, aleluia, ele não estava sozinho, ele tinha uma liderança forte, ele tinha uma liderança que estava com ele, a todo momento aconselhando, e é para isso que serve o teu pastor. O pastor Israel sempre fala aqui, irmãos, quer falar comigo? Não tem WhatsApp não, mas eu tenho meu telefone, me liga, pode ser madrugada, pode ser de noite, pode ser de manhã, qualquer horário. Tem dia que ele está almoçando na mesa, comendo e atendendo o telefone, falando com as pessoas, aconselhando. Tem hora que ele está dormindo, alguém liga, ele acorda no meio da noite, atende, dá conselho, ora as pessoas, porque você tem um pastor. O bom pastor, ele dá a vida pela ovelha, aleluia. O bom pastor, ele abraça, aleluia. O bom pastor, ele sofre contigo. E aqui Timóteo, ele não estava sozinho, porque ele tinha esse bom pastor, ele tinha em Paulo um pai na fé, aleluia. E aqui diz mais um conselho para ele, olha, no versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Né? Não se embarace com o negócio dessa vida. Chega alguém lá e fala assim, ô irmão, eu tenho uma proposta para te fazer aí, é um servicinho aí para você fazer. Vou te dar X aí, que vale 10 salários. Vou dar um exemplo aqui. Você tem que fazer isso, isso e isso. Está fora da lei. Você vai fazer? Não, não pode. Porque você não é mais aquela criatura do passado. O Senhor já te lavou, te santificou e agora você é uma nova pessoa. Então você não pode ficar embaraçado, entrelaçado, fazendo, né, essa aliança. O rei Acabe, ele errou, caiu em contradição. Por quê? Ele fez aliança política com as trevas. Ele fez aliança com Jezabel, mulher idólatra, mulher que corrompia a nação. E ele, para ganhar status, ganhar fama, ganhar poder, ganhar aliança política para a guerra, fez aliança com aquela mulher, aquele povo. E corrompeu o povo de Deus. Aleluia. E aqui diz, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não foi o pastor que te chamou, não. Foi o próprio Deus que te santificou, te alistou para a guerra. Aleluia. O Senhor te chamou para você ser filho dele. O Senhor te chamou das trevas e te colocou na luz. Aleluia. Para você ser preparado por ele, ser santificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E o versículo 9, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor,
mas a palavra de Deus não está presa. O apóstolo Paulo falou para ele: olha, Timóteo, eu sofro, aleluia, estou preso aqui, porque nessa época o apóstolo Paulo tinha sido preso por pregar a palavra, por falar do evangelho, e ele foi preso muitas das vezes. Vou citar aqui um outro exemplo aqui daquela menina que era uma adivinha, vocês vão lembrar, aleluia, já estou quase encerrando. E aí aquela adivinha, ela dava lucros na cidade. Por onde ela passava ali, ela era tipo aquelas cartomantes, né? Que falava ali a mão das pessoas. Hoje em dia ainda tem ele por aqui, né? Na cidade do Rio tem muito. E aí ela dava lucro para aqueles chefões lá. E aí gerava dinheiro, muito dinheiro. E aí todos os dias o apóstolo Paulo passava naquela cidade para evangelizar, falar da palavra de Deus. E aquela mulher, ela ficava falando: olha, homem de Deus. E começava a elogiar. E o apóstolo Paulo foi deixando, foi dando corda. Mas teve um dia que o próprio Deus começou a incomodar ele para repreender aquele demônio, porque era um demônio que atuou na vida daquela jovem. E aí, quando ele repreendeu aquele demônio, a menina foi liberta, e aí os senhores dela começou a repreender Paulo, começou a falar, a reclamar, porque libertou aquela menina, então parou de dar lucro para eles. E aí, Paulo recebeu açoites na praça. Paulo, juntamente com os seus irmãos, já conhecem a história, eles foram presos, onde teve aquela situação que eles oravam à meia-noite, né? O Senhor mandou o terremoto, abalou os da prisão, foram soltos, e teve a conversão do carcereiro. Não vou lembrar aí, por esse sentido. Então, nessa vez também, Paulo foi preso novamente, e ali ele falou: olha, ô Timóteo, estou te escrevendo aqui, eu estou preso, estou padecendo pelo evangelho, mas olha, a palavra de Deus não está presa. Aleluia! A palavra do Senhor, ela não está presa. Podem prender, pode me amarrar, mas a minha boca vai continuar falando a palavra. Eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! E aqui o apóstolo, aleluia, Paulo foi ensinando para ele: olha, meu filho, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo estava ali sofrendo por amor do evangelho. Um homem que outrora era perseguidor, agora está sendo perseguido. Aleluia! Mas mesmo assim não deixou de acompanhar Timóteo. Mesmo assim não deixou de acompanhar a igreja. Não deixou de escrever cartas. Porque onde ele não podia ir, ele mandava cartas. E ele falou que sofria tudo por amor do evangelho. Aleluia! Porque, irmãos, tudo a gente pode padecer neste mundo, sofrer. Mas a palavra de Deus jamais ela pode sofrer. Sofra nós, mas não sofra a obra do Senhor. Que se desgaste nós, aleluia. Vimos aqui de 15 em 15 dias, não é fácil. Vim de Barra Mansa para cá. 3 horas de viagem. Mas sofra nós, mas não sofra o evangelho. Sofra nós pela distância. Sofra nós pelo cansaço, mas não sofra o evangelho. A palavra continua sendo pregada. Aleluia. E ele diz aqui, olha a recompensa, olha só. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Aleluia. E se sofrermos, também com ele reinaremos. Olha só. Vale a pena ou não vale a pena, irmão? Vale a pena sim. Vale a pena você padecer pelo evangelho. Vale a pena você vir fazer a obra. Vale a pena você vir glorificar e servir a esse Deus. Porque você vai alcançar a vida eterna. Muitas dessas igrejas neopentecostais por aí falam: uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira do diabo, não existe isso. A salvação é diária. A cada dia você vai conquistar. Também você pode perder. Toma cuidado. Aleluia. Eu estava falando hoje com uma pessoa aqui, não vou citar o nome, mas eu falei hoje com uma pessoa lá pro lado da Beira Rio ali, da bairro da Ponte. Falei com a pessoa: olha, o ser humano hoje está preocupado com o aqui e com o agora. Não está preocupado com a alma que é eterna. Aí fala assim: ah, mas se eu morrer, morri. Se eu morrer, acabou. Não. Morrer, a Bíblia diz que cessou as obras da terra. Mas aí você vai esperar o juízo, segue o juízo. E aí segue o que é para você? A eternidade. E onde você vai passar a eternidade? Com Deus na direita? Ou com o inimigo na esquerda? O que nós fazemos aqui, a nossa escolha vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. A sua escolha aqui na terra vai determinar. Então preocupa com a sua alma.
Não preocupa com o que fala. Ah, você agora virou crente. Crentinho, hein? Não, eu sou de Jesus. Agora eu sirvo a Deus sim com orgulho. Eu tenho muito orgulho de servir ao Senhor. Aleluia. Bata no peito sim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho da luz. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonha de servir ao Senhor. Porque, aleluia, aqui diz: se o negarmos, tá aí, ó. 2 Timóteo 2,12. Se o negarmos, também ele nos negará. Olha que tristeza. E quantos não estão preocupados com a vida eterna? Está negando Cristo. Acha que não precisa de Deus, que vai viver, vai fazer acontecer. Aleluia. E aí não se preocupa. Eu estava falando com uma pessoa hoje também, daqui mesmo, chamando para vir para a igreja, chorando à toa lá, por causa do homem lá. Falei, querida, serve a Deus, busca a Deus. Chorou a noite inteira, dia inteiro, depois não apareceu por aí. Falei, valeu a pena, né? Ficar chorando, depois catou o homem com forró aí. Adiantou? Eu falei pra ela, olha, você tem que preocupar com a sua vida, de servir a Deus, né? Mas não quer. Quer só as farras por aí. Está preocupado com aquilo agora. Mas e a alma que é eterna? E a nossa vida espiritual, onde fica? Se o negarmos, também ele nos negará. Nega como? Com vergonha do Evangelho. Ah, irmão, você é crente agora. Eu? Até esconde, né? Eu não sou crente não. Eu, igual o Pedro, né? Quando Pedro estava ali na prisão de Jesus, aí ele falaram assim, ó, você é um dele, você fala como ele, você anda como ele, você age como ele. Não conheço, nunca vi o mestre, né? Por quê? Medo de ser preso também. Medo de ir junto. Aleluia! Mas aqui diz, se o negar, também vai nos negar. Então não tem essa de salvo. Ah, eu fui salvo, aceitei Jesus hoje, eu estou salvo. Em parte sim. Aceitou o Cristo? Está ali. Mas a salvação é diária. A cada dia. É permanecer. Porque eu falo de Deus lá no Apocalipse 3. Glória a Deus. Que se você permanecer até o fim, será salvo. Se parar no meio do caminho, vai nadar e morrer na areia, não vai adiantar nada. Recebeu o Cristo? Continua. Dá prosseguimento à sua vida com Cristo. Dá prosseguimento até o fim. Até o último suspiro da sua vida. Não negue ao Senhor. Aleluia. E o versículo 3 para a gente encerrar. Se formos infiéis, porque a gente não é perfeito. Igual a irmã Rosângela já falou aqui. A gente é falha, a gente ainda não alcançou a perfeição de Deus. A cada dia está ali mudando, se moldando, deixando, permitindo o Senhor nos moldar, nos capacitar. Não alcançamos ainda a perfeição, né? Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Por quê? A fidelidade é um dos atributos de Deus. Deus, Ele é santo, é fiel, é poderoso. Ele não pode invalidar o que Ele é por causa que eu pequei, por causa que eu fiz isso ou aquilo. Não. Mas a palavra de Deus, aleluia. Lá em 1 João, no capítulo 2, Ele vai falar lá, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado para com o Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Ele te chama de filhinho. Olha só o carinho de Deus. Olha só, o carinho do apóstolo Paulo falando com Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça. E olha agora Jesus falando comigo e com você, meus filhinhos, não pequeis. Ei, vai errar, você não erra, não peca. O Senhor, Ele vai te mostrar, falar com você, vai lá no seu sentido, vai lá na sua mente, no seu espírito, vai falar, não vai. Se você temar e for, aí fez consciente, né? Mas mesmo assim, se você não segurou a língua, falou que devia, Senhor, me perdoa. Você tem um advogado que é Jesus. Aleluia. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena. Se coloca de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Porque nós temos um advogado para com o Pai. Aleluia. Vamos permanecer como Timóteo. Timóteo foi um dos maiores pregadores, fundadores, praticantes da palavra. Foi um dos maiores missionários, aleluia, do Novo Testamento.
Seja você também um missionário na tua casa, para a tua família. Aonde você passar, seja um Timóteo na sua casa. Não despreza o dom que o Senhor te deu. Se o seu dom é orar, ore por alguém que precisa. Se o seu dom é evangelizar, evangeliza. Se o seu dom é louvar, louva. Se o seu dom é chorar com os que choram, chore, abrace, ore por ele. Não despreze o que o Senhor colocou na tua mão. Faça a obra, que o Senhor vai te dar recompensa. E a maior recompensa não é riqueza, não é casa, não é carro, não. A maior recompensa é o seu nome escrito lá no livro da vida. É receber a salvação. É passar a eternidade com Cristo. E isso não tem preço. Não tem preço. A sua salvação é inegociável. Não negocia, não se venda, não se embaraça com as coisas desta vida. Milita a boa fé, a boa palavra, porque o Senhor te alistou para a guerra. Não foi eu, não foi o pastor, não. O próprio Deus te alistou e te chamou para ser salvo em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o Diácono Alan para fazer essa oração, finalizando o nosso culto. E quero agradecer a todos vocês que vieram. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. As palmas adoram a Jesus. Né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, Senhor Deus da glória, unimos a nossa fé no seu trono, Pai querido Senhor, não falamos da nossa carne, mas sim no Espírito, Pai querido Senhor, Pai querido Senhor Deus da glória, agora Senhor Deus, que nós escutamos essa palavra maravilhosa, Pai querido Senhor, como que foi a vida de Paulo, Pai querido Senhor, que nós passamos com a vida dele, Pai querido Senhor Deus, dizemos administrador da sua palavra, Pai querido Senhor, porque a caminhada do crente não é fácil, Senhor, mas nós vamos olhar para o Cristo, Pai querido Senhor. O apóstolo Paulo sempre olhava para o Cristo, Pai querido Senhor, e invocava seu nome, Pai querido Senhor. Hoje Deus enviou seu Filho para ser o nosso advogado aqui na terra. Pai querido Senhor Deus, agora invocamos o Senhor Jesus, ó Pai, seja numa dor do joelho, seja numa dor da cabeça, seja uma dor na mente, seja um cansaço físico, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido Senhor, agora. Pai querido Senhor, oramos agora pela viagem do pastor Israel, Pai, colocamos esse veículo nas suas mãos, Deus, ó Pai querido Senhor, para que levar ele aqui, salvo e salvo, Pai, até dentro da sua casa, Pai querido Senhor, porque o mesmo Deus que está aqui, está lá em Barra Mansa, Pai querido Senhor Deus, ó Pai, invocamos seu nome, Pai querido, mais uma vez, ó Pai, oramos pela saúde do Alessandro, meu Pai, Pai querido Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, venha curar, Pai, venha transformar, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, seja um câncer, Pai, seja uma dor no osso, Pai, aonde for essa enfermidade, seja queimada no nome de Jesus, ó Pai, como Pai, querido Deus, como o Senhor, Pai, fez na vida de Ananias, que foi a sua palavra, Pai, que seja feita na vida do Alessandro agora, Pai, para que seja um novo testemunho, para ele vir contar, Pai, para que precisamos de um testemunho forte, Pai, dentro dessa cidade de Liberdade, Pai, para que todos venham cair a escama dos olhos, Pai, como o apóstolo Paulo falava, Pai querido Senhor, que caia essas escamas dos olhos do povo, Pai querido Senhor, como o apóstolo Paulo, Pai querido, era salvo, ficou cego, mas Pai, nós não precisamos ficar cego, Pai, com a sua palavra, Pai querido, venha dar equipamento, Pai, a este povo, Pai, em nome de Jesus agora, meu Pai, toca em cada homem, Senhor, cada mulher, meu Pai, no menino, na menina, meu Pai, nesse jovem, Pai querido Senhor, que está escutando a minha voz, Pai, Pai, nós não estamos aqui por engano, meu Pai, nós acreditamos no Jesus poderoso, Pai, Pai, em nome de Jesus agora, Pai, abençoamos este culto, porque este culto não termina aqui, ele continua lá na sua casa, ele continua lá no seu serviço, ele continua lá naquele curral, seu Jair, ele continua lá, Senhor, nas suas vaquinhas, ele continua com seus familiares, em nome de Jesus agora, vai tocando em cada casa, vai tocando em cada lar,
em nome de Jesus agora. E eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vou dar a bênção apostólica. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe. Faz uma conchinha com a mão dos irmãos. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos, consolação do Espírito Santo de Deus, que excede a todo o povo de Deus, todos digam Amém. até aqui. Nos ajudou, E é por isso. Estamos alegres. Então aplaude a Ele, porque Ele merece o vosso aplauso. Deus abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.